Boa noite, a graça e a paz do Senhor. Retornamos aqui às nossas origens, né? Que o Senhor abençoe aí a sua casa, a sua família. Que hoje nós estamos online por conta do decreto, né? Mas eu quero desafiar você a realmente adorar o Senhor aí onde você está, né? Abra sua Bíblia no livro de Hebreus. Nós vamos estar meditando nesse primeiro momento no capítulo 1. Na minha Bíblia ele dá um título de A Revelação de Deus. Então que você possa abrir aí a sua Bíblia no capítulo 1 do livro de Hebreus, onde o autor vai falar o seguinte: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. O autor aqui recebeu essa grandiosa revelação, né, de quem era Deus, de quem era Jesus, e que nessa noite, essa revelação também possa alcançar o seu coração aí onde você está, possa alcançar o seu lar, possa alcançar a sua vida, o seu coração, e que possamos adorar aquele que é digno de toda glória, de toda honra e de todo louvor. Feche os seus olhos nesse momento, que você possa render a Ele o seu coração, a sua adoração. Pai, nós queremos louvar o Teu nome, Te agradecer, porque mesmo em meio a tantas coisas, ó Deus, que têm acontecido no nosso país, nós podemos Te louvar, nós podemos Te engrandecer, nós podemos Te adorar com tudo que temos, somos, ó Pai amado. Muito obrigada por esse privilégio. Obrigada porque nós não fomos impedidos de calar a nossa boca. Obrigada porque nós não fomos impedidos, Pai, de adorar o Teu santo e precioso nome. Que nessa noite, a revelação do Teu Espírito, a revelação da Tua pessoa realmente venha ser real nas nossas vidas. Toma cada um de nós em Tuas mãos, cada família representada aqui online, aqueles que ainda vão se achegar, que o Senhor possa estar ali, o Teu Espírito Santo possa estar ministrando ao coração dos nossos irmãos e que possamos logo, logo estarmos reunidos ali, adorando, Pai amado, juntos, mas servindo a Ti, né, de acordo com o decreto, de acordo com as normas, Pai amado, ali dentro da Tua casa. Muito obrigada, porque de qualquer forma é um privilégio que nós temos poder Te adorar nesse momento, Pai. Nós Te louvamos. Que você possa louvar o Senhor aí na sua casa, onde você está. Não sei se você está na sua casa, né? Mas que você possa louvá-lo aí nesse momento, amém? Vamos adorar. Aleluia. Cantai ao Senhor um cântico novo. Cantai ao Senhor todas as terras. Cantai ao Senhor, bendizei o seu nome. Proclamai a sua
seja o nome do Senhor. Eu quero chamar a missionária Márcia para nos trazer a palavra do Senhor nessa noite. Deus abençoe. Boa noite a todos, a graça e a paz. A gente vai, não é que se acostume, né? E nós não queremos nos acostumar porque esse não é o formato ideal, não é isso que nós queremos. A gente gosta mesmo é de estar com a congregação, de estar com a família, né? Toda a família reunida, mas de qualquer forma, melhor assim. Pelo menos nós temos hoje a tecnologia, um meio de chegarmos até os nossos irmãos que estão aí nos assistindo, estão em casa participando do culto conosco, e dá para amenizar um pouco a falta, né? E no mais, queridos, nós precisamos orar. Afinal, a gente vai tirar um tempo para estarmos orando. Orando pela nossa cidade, orando pelo nosso estado, orando pelo nosso país, orando pelos nossos governantes. Nós precisamos orar para que Deus dê a eles graça, sabedoria, né? E nos ajude também nesse momento, nesse processo, né? E de tudo que está acontecendo, que o Senhor nos ajude a estarmos fazendo a coisa certa, de acordo com a vontade dele, certo? Então, mais uma vez, muito obrigada a todos que estão conosco aí na sua casa, no seu lar, participando do culto. Nós, nas quintas-feiras, a gente já tinha combinado que nós vamos estar compartilhando mais algum trecho de Provérbios, né? A gente vai continuar em busca dessa sabedoria que é tão difícil. Como eu já falei em alguns momentos, a série que encerrou ontem, né? A série, nós tínhamos apenas 5 minutos, em alguns capítulos, a gente foi até 7, mas o nosso propósito era só 5 minutos, então não tem como a gente explorar os textos, tem alguns que tinham muita coisa que não dava para compartilhar. E aí a gente vai separando para compartilhar agora nesse momento, nas quintas-feiras, né, com vocês. Então, hoje eu quero abrir aí sua Bíblia, Provérbios capítulo 4, e nós vamos ler do versículo 18 ao 19. Provérbios 4, apenas 2 versículos, o 18 e o 19. Provérbios 4, 18 e 19. Olha o que diz. Na verdade, todo esse capítulo, ele é uma exortação, né? Uma exortação paternal, tem até o título aí na sua Bíblia. Salomão exortando o seu filho, ele vai falar com relação à sabedoria, buscar sabedoria e tudo. Mas quando chega no versículo 18 e versículo 19, mais uma vez, como sempre a gente compartilhou na série, existe uma diferença entre o sábio e o tolo, ou o justo e o ímpio, né? E aqui nós vamos ver exatamente isso. O versículo 18 diz assim: mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. O caminho dos perversos é como a escuridão, nem sabem eles em que tropeçam. O título que eu dei para essa mensagem hoje é como é a vida do justo, ou como é a vida do sábio, né? Como é que a gente percebe essa diferença? Como é que ele se porta? Aqui, amados, versículo 18, ele está dizendo que a vereda dos justos, o caminho dos justos, a vida dos justos é como a luz da aurora. E aí, a aurora, né? Não é a nossa aurora, apesar de que se a gente for falar de sol, a gente podia usar muito bem o sol de aurora, porque ia ajudar a entender bem quem mora em aurora, né? Porque o sol de aurora tem dia que ele parece que vem mais de um acompanhado, né? O que ele está dizendo aqui é que a vereda é como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais. O que é isso? Se você acorda cedo, 5, 5 e meia, você vai ver que ainda está escuro, né? Está escurinho, só que vai clareando, clareando, clareando. E quando chega meio-dia, que é o topo onde o sol está no meio, que não faz mais sombra nem para um lado nem para o outro, assim é o clímax, vamos dizer. Porque depois, pelo menos o normal nas outras cidades, já é para ir baixando, que não é o caso aqui de Aurora, né? Então o normal já é para ir esfriando já.
E está dizendo aqui que a nossa vereda, a vereda do justo, ela é para ser assim, a nossa vida. Quando a gente conhece a Jesus, estávamos nas trevas, e Efésios diz que nós estávamos nas trevas, perdidos, longe de Deus, e Ele nos alcançou. Então, quando nós conhecemos a Jesus, vamos fazer essa comparação, que é como de madrugada, né? Só que a tendência é para ir clareando, mais e mais. E aí, queridos, um dos pontos que eu já quero compartilhar com você, né? O crescimento, ele é parte de uma vida sábia, mas ele envolve mudança. E o que é que acontece na maioria das vezes? Não existe mudança sem dor. Então, por conta disso, muitas pessoas resistem à mudança, resistem ao crescimento. Eles preferem viver dentro daquilo que é estabelecido, né? Que vamos chamar aqui de um terreno que traz comodidade, mas também que a gente pode chamar de mediocridade, do que crescer. Porque crescimento gera dor. E aí muitos não querem crescer, muitos querem viver ali no seu mundinho. E nós vamos ver aqui, de acordo com Salomão, que estava orientando o seu filho, ele diz que a vida do justo não é assim. Ele topa os desafios, ele topa o crescimento, ele quer ir crescendo mais e mais, certo? Não pode viver estagnado, mesmo que doa e dói, né? Mas nós precisamos entender isso, que Deus planejou que a gente vá crescendo, crescendo e crescendo. Certo? Essa é a vereda do justo. Por isso que ele diz, a vereda dos justos, diz aqui Salomão, é como a luz. E nesse verso, o justo, que aqui nós vamos estar sempre falando, é o mesmo sábio, diz que ele viver com sabedoria é algo que vive em transparência, com claridade, que é isso que diz a luz, né? É isso que faz a luz. O que é que a luz faz? Ela deixa tudo claro, ela não deixa nada escuro. E aí está nos ensinando aqui que a nossa vereda é como essa luz, deve ser transparente, deve ser claro, certo? Nós não temos que ter medo de que nos esconder. Nós não temos que ter nada. Em outro capítulo da série a gente falou nisso, sobre o esqueleto guardado no armário. A gente não precisa ter medo de nada, porque a nossa vida é transparente. O justo, ele é como essa luz. Diz aqui, a nossa vereda, a nossa vida é como essa luz. E é interessante a expressão quando ele usa mais e mais, certo? Então ele está falando aqui de um processo. Nenhum processo acontece da noite para o dia. Tudo na vida existe um processo. Não é da noite para o dia, você não dorme e acorda de outro jeito. Nenhuma mudança é radical. A decisão de mudar pode ser imediata, mas o processo leva tempo e é constante. Mas não podemos esquecer, leva tempo. Então, é sempre mais e mais. O que eu quero chamar a atenção para você que está me assistindo e que depois talvez vá nos assistir, eu quero chamar a atenção que o ponto aqui é não parar. Tá certo? O ponto aqui é não parar. Está dizendo que o nosso crescimento, que a nossa luz, ela tem que ser mais e mais. Não pode parar. Até ser dia perfeito. E olha que coisa preciosa, amados. Né? A nossa caminhada com Deus, ela praticamente se resume a este versículo. Sabe o que é esse dia perfeito? Aqui, né? Ou seja, uma plenitude, a plenitude desse nosso viver, vai acontecer quando Cristo voltar ou nós formos. O que Salomão estava orientando e falando aqui para o seu filho? Que enquanto ele vivesse, ele precisava brilhar. E ir brilhando mais e mais, certo? Então, não se acomode. O dia da gente parar de crescer é quando Jesus voltar ou nós irmos. Se você hoje lê um capítulo da Bíblia, lança um desafio de ler 2 amanhã. Se você lê um livro no mês, se desafie. Eu quero agora ler 2. Se você melhorou em alguma área, diga, mas eu posso ser melhor, eu vou melhorar. Isso é crescer mais e mais. Não pode parar. Até ser dia perfeito. Dia perfeito quando Jesus voltar. Quando Jesus voltar, então a gente não precisa mais, né? Ali vai ser o clímax de tudo que nós temos vivido aqui. Mas enquanto isso, queridos, o que nós aprendemos,
a Bíblia também é muito clara. Paulo fala aos irmãos dizendo que nós precisamos desenvolver a nossa salvação com temor e tremor. Ou seja, a salvação é algo que deve ser desenvolvido. Existe um processo, tá certo? Então, comparando, contrastando aí o caminho do justo com o do tolo, a gente vê logo no versículo 19. Olha como é diferente. Enquanto o do justo vai brilhando mais e mais, é como a luz da aurora, é como o nascer do sol, ele diz que o do ímpio, versículo 19, dos perversos é como a escuridão. Nem sabem eles em que tropeçam. Então é assim que vive o ímpio. Existe um contraste claro, né, no caminho do justo e no caminho do ímpio. Em vez de trevas e obras das trevas que os ímpios amam, os justos têm a luz que ilumina para todos os lados. E aí eu quero pedir que você abra aí sua Bíblia em Filipenses 2,15, para a gente comparar esse texto quando fala de luz, quando diz que aqui é o que ele está falando, né? Que a nossa vida, a nossa vereda, o nosso caminho é como essa luz que vai brilhando mais e mais. Filipenses 2,15, veja aí. Olha o que diz. Filipenses 2,15. Paulo falando ali aos irmãos de Filipos, ele diz: para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo. Ou seja, como é que tem que ser a nossa vida, amados? Resplandecente, como um luzeiro no mundo. É para as pessoas olharem e dizer: rapaz, fulano está tão diferente, né? Aí uma vez uma pessoa me disse assim: mas é porque você não tem noção, onde eu trabalho é treva pura. Você já viu, querido, que quanto mais escuro, qualquer luzinha faz diferença, né? A luz, vamos dizer assim, da lanterna do celular, quando está clara, ela não é muita cor, mas se tiver escuro, ela funciona. Então, assim, melhor ainda, se é muita treva, isso quer dizer que se você tem uma luz, nem que seja bem pequenininha, ela vai fazer a diferença. E aqui está dizendo, o propósito de Deus é que a gente seja esses filhos irrepreensíveis. Porque nós vivemos no meio desse mundo, né? Diz aqui uma geração pervertida e corrupta. Não é a nossa geração, mas do século, né, em que nós vivemos, uma geração totalmente pervertida, totalmente corrupta. E ele diz: mas vocês vão brilhar como luzeiros no meio deles, certo? Então a nossa luz, ela deve brilhar mais e mais. Se ontem alguém percebeu que você era diferente, amanhã é para perceber que está muito mais, certo? Olha aí Mateus 5, do 14 a 16. Que é que também fala quando se trata de luz. Mateus 5, 14 a 16. Mateus, eu dou um tempinho, né? Primeiro, nossos bastidores, dá para ter uma noção, na medida que eles vão procurando, eu sei também os que estão em casa, né? Porque uma vez me disseram: mas tem que esperar para a gente que está em casa acompanhar, né? Então a gente espera. Mateus 5, 14 a 16 diz assim: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Assim, brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Então, o que é que Jesus diz? Vós sois a luz do mundo. Nós somos a luz desse mundo, amados. Se está em trevas, nós temos que brilhar. Nós somos o sal da terra. Se está contaminado, apodrecido, nós temos que salgar, nós temos que proteger. O sal, ele serve para isso, né? Para proteger, para guardar. E esse é o propósito de nós como igreja. Estou falando agora não só como pessoa, mas como igreja, né? Nós somos o sal da terra e nós somos a luz do mundo. E Jesus disse que a luz não é para ficar escondida. Quando você quer clarear a casa, e quem é do interior, e a maioria de nós aqui, né, sei que a maioria são,
tinha até aquelas casas que tinha parede meia, né? Assim, os quartos, era só uma parede, não ia até o final. E na maioria das vezes, falando isso da época da minha avó, botava o candeeiro em cima dessa parede que clareava os dois cômodos, né? Como dizia eles, para alumiar os dois lugares, né? Ou seja, é isso que está dizendo aqui. Não adianta ligar, acender uma lamparina, um candeeiro e botar debaixo da cama. Não é isso, botava em cima para clarear. E aí Jesus está dizendo isso com relação à nossa vida. Como é que está a nossa luz? Ele diz que nós somos luz do mundo e nós somos feitos para clarear. Nós estamos lá. E deixa eu lhe dizer uma coisa. Mesmo que não seja esse o nosso propósito, que às vezes a gente tenta se esconder e tudo, mas as pessoas estão de olho. Né? Quando nós tomamos a nossa decisão por Jesus, é como se nós vivêssemos numa casa de vidro. Todo mundo observa, todo mundo segue os nossos passos. Elas estão de olho se nós realmente estamos iluminando ou não. E aí agora eu quero pedir que você abra Efésios 5:8, para a gente encerrar esse ponto da luz, né? E o Senhor falou que temos visto aqui Salomão falando que era a vida do justo. Efésios 5:8. Veja aí o que diz. Diz assim: pois outrora erais trevas, porém agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. Então, comparando o versículo 18 e 19, ele está dizendo, antes vocês estavam no versículo 19. O ímpio, o perverso, ele vive na escuridão que ele não sabe nem onde é que tropeça. É tudo tão escuro, quando você está numa casa no escuro, você cai, às vezes sabe nem o que bateu, né? É isso que está dizendo. O perverso, ele vive assim tão na escuridão que ele quebra a cara e não sabe nem onde foi que quebrou. Às vezes não sabe nem o que aconteceu, porque ele não tem norte nenhum. Mas o justo, o contrário. E aí Jesus, aqui, né, Paulo falando ali, lógico que usado pelo Senhor, aquela igreja de Éfeso, ele diz, mas vocês, antes vocês estavam assim, nas trevas, que não sabiam nem onde tropeçava, mas agora vocês são filhos da luz. E aí no final ele encerra com um conselho: andai como filhos da luz. Ou seja, vocês já são da luz, pois se comportem como tal. Andem como filhos da luz, certo? Então, o justo ele brilha com a luz do conhecimento de Deus, a alegria dele, a felicidade, a pureza. A sua luz sempre vai ser algo notório. E é interessante que ela deve ser um brilho, não é um brilho intermitente. Você sabe o que é um brilho intermitente? É aquela coisa que fica tendo interrupções, fica cessando, que, né? Apagando, que não segura, que... Então, às vezes, igual alguns celulares nossos, né? Que fica focando, puxando, é algo intermitente, descontínuo, existe um intervalo. Mas o que ele está dizendo aqui é que a nossa luz não é assim. Não é para ser assim, mas ela é uma luz crescente, certo? Não é aquela que tem crente que deu um passo para frente e 10 para trás. Não tem esses, né? Assim, tem pessoas que têm 10 anos de crente e você olha, não parece. O que ele está dizendo aqui, meus amados, é que nós devemos viver de acordo com a nossa idade. Se você tem 1 ano de crente, se comporte como 1 ano de crente. Mas se você tem 10 anos de crente, se comporte como 10 anos de crente. Coisa feia ver o menino é até retardado. Um menino de 10 anos se comportando como de 1 ano. Não é feio? A gente olha assim, é retardado, não cresceu, não acompanhou o processo. E isso, quantos crentes se encontram assim? Não acompanharam o processo, parou, a luz parou de brilhar, não cresce, não é algo crescente. E ele está dizendo, olha, a luz do justo, a vereda do justo, o caminho do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. Não é algo intermitente. E a pergunta que não quer calar, para nós encerrarmos o nosso momento: como está a nossa luz? Como é que está a sua luz? Como é que hoje nós nos encontramos? Você talvez possa justificar e tentar dizer, Márcia, mas nessa pandemia, o ano de 2020 foi muito difícil. E pelo jeito de 2021 só Jesus sabe. Mais um motivo, querido. Antes não liam a Bíblia porque não tinha tempo.
Agora o governador, todo mundo obriga a ficar dentro de casa. Por que não está lendo a Bíblia? Né? Não participava das coisas da igreja, de algumas programações, porque não dava, porque não tinha tempo. Sim, e agora? Por que você não faz se tem todo o tempo? Então, não justifica. Nós temos todo o tempo, queridos. Nós sempre arranjamos tempo para aquilo que a gente considera importante. E vem a grande pergunta: como está a nossa luz? Como está a sua luz? 2021 está começando. Está começando de uma forma... 2020 pegou a gente de surpresa, né? Com essa pandemia, que foi exatamente nesse mês de março. 2021 a gente já vinha nesse processo. Então vamos dizer que alguns já estão cansados, já desgastados, mas não sabemos o que nos espera. Uma coisa é certa: nós precisamos priorizar aquilo que é prioridade. Aproveite, meu amado. Faça a sua luz brilhar esse ano. Brilhe mais e mais. Aproveite as oportunidades. Temos tantos cursos, tantas pregações, tantas coisas para a gente crescer. Aproveite a oportunidade. Então, sua luz, ela está crescente. Você percebe que, parando hoje, você olha e diz: meu Deus, eu aprendi muito mais do que eu já conhecia no ano passado. Ou ela está intermitente. Você olha e diz: meu Deus, hoje eu estou bem, amanhã eu já estou ruim, eu estou nesse impasse. Não estou muito fixo, não estou muito firmado. Ou ela está bem fraquinha. Você olha e diz: está quase apagando a minha luz, né? Ou para alguns pode até dizer: eu acho que já apagou. Minha luz está apagada e eu preciso que ela acenda. E a palavra do Senhor para nós essa noite é: como está a sua luz? Como vai a sua luz? O que diz aqui é que a nossa luz, a luz do justo, ela vai brilhando mais e mais até Jesus voltar. Você já pensou, meu querido? Eu fico imaginando, amados, quantos hoje que são jovens que podem se tornar pastores, né? Eu fico olhando assim, eu fico vendo: meu Deus, quantos ministérios, quantas pessoas que realmente podem estar muito além daqui a 5 anos, 10 anos, 15 anos. E aí, a decisão que nós vamos viver daqui a 15, 20 anos, a decisão ela é tomada hoje. Certo? São as nossas escolhas de hoje que formam o nosso futuro. Então, se está apagada, acenda a sua luz, né? Se ela está intermitente, peça a graça de Deus para continuar crescendo, para que não pare. E busque isso do Senhor. Porque versículo 18 diz: a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Os justos, né, ou os sábios, eles vão de força em força, de glória em glória, até que em perfeição absoluta eles brilharão como o sol no reino de seu Pai. Eu quero encerrar com você nesse versículo aí, no capítulo de Mateus, capítulo 13, versículo 43. Olha o objetivo, o propósito da nossa luz, como é que a gente deve encerrar. Não é ela apagada, não é ela decrescente. O plano de Deus para a nossa vida, Mateus 13, 43. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. É que essa luz brilhe muito mais e que ela venha brilhar de forma absoluta com o nosso Senhor. Que o Senhor nos ajude, queridos, a termos essa vida que agrade a Ele, né? Estarmos realmente buscando dele esse reforço. Sei que são dias difíceis, sei que são dias tensos, são dias, mas mais um motivo para a gente se achegar ao Senhor. Mais um motivo, e deixa eu lhe dizer que a nossa luz brilha e cresce na medida em que nós apegamos ao Senhor. Quanto mais tempo nós investirmos em leitura da Bíblia, em oração, em buscar ao Senhor, em ouvir ministrações, mais a nossa luz vai brilhar. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor lhe ajude. Nós encerrávamos toda a série, cada capítulo dizendo que a escolha é sua, né? Mas assim, nós queremos pedir que estejamos orando, que o Senhor nos ajude a buscarmos para que essa luz esteja brilhando. Para que no final de 2021, amados, a gente possa olhar e dizer: meu Deus, mesmo em meio a tanta dificuldade, tantos problemas, eu posso olhar para trás e dizer: eu cresci na fé.
Eu não sou mais o mesmo que eu era no passado, eu não estou mais no mesmo patamar. A minha luz foi crescendo, crescendo, crescendo. E que assim seja. E todos os planos que o Senhor tem para a nossa vida venham se cumprir. Independente de vírus, de pandemia, queremos lembrar que nossa vida está nas mãos do Senhor. Não é o vírus que determina. Se Deus vai nos levar, ou tem planos de nos levar com o vírus, já está planejado por Ele, amados, né? Não é culpa do vírus, né? Ele tem o controle, se Ele tem plano. Se não é plano do Senhor nos levar com esse vírus, nessa pandemia, pode acontecer o que a Bíblia diz: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, e você não vai ser atingido. Não estou dizendo isso que a gente se alegre, que é mais ou menos esses números, né, de tantos mortos. Não é isso que nós estamos querendo dizer. O que eu quero dizer é que Deus nos guarda e tudo que acontece na nossa vida está no controle dele. E a nossa parte é vamos brilhar. Vamos deixar a nossa luz crescer, né? E vamos, cada ano, cada dia que terminarmos melhor. Amém? Então vamos orar. Iniciar um louvor para ministrar. Eu vou pedir que eles estejam cantando, né? E aí depois a gente ora. E depois você vai vir para cá, para não ficar sem papai.
no nosso culto online, aqueles que estão em casa, muito obrigada. A nossa igreja que está aí reunida no seu lar, mas está conosco aí presente, né? Minha irmã também de Fortaleza, muito obrigada a todos, viu? Que estão conosco. E nós vamos orar agora, pedindo isso ao Senhor. Eu não sei qual a sua situação essa noite. Se a sua situação é dessa luz que já está brilhando e você quer brilhar mais. Se a sua situação é dessa luz que intermitente, que uma hora está boa, outra hora apaga, acende, apaga. Ou se a sua situação é dessa luz que você diz, mas eu nunca nem experimentei essa luz brilhando, eu nunca experimentei isso e eu quero essa noite experimentar. E nós vamos orar por isso. Você que diz, eu quero sim viver, quero viver o melhor de Deus. Eu quero viver o que Deus tem para mim. Eu quero ser como essa vereda do justo. Eu quero ser como essa luz da aurora. Eu não quero parar. A vida, as dificuldades, tantas coisas acontecem, meus amados, para nos paralisar, para apagar a nossa luz. Mas nós temos um Deus, um Pai, que cuida de nós e que o propósito dele é que a gente vá brilhando mais e mais. E Ele nos sustenta para que isso aconteça. Então, a Bíblia diz que Ele não apaga o pavio que fumega, que Ele não quebra a cana que já está trilhada, mas Ele chega e restaura. Que essa noite seja noite de restauração. Você aí no seu lar, se você tiver a oportunidade de se ajoelhar, se ajoelhe. Vamos orar, colocar a nossa vida diante do Senhor. Não vou me ajoelhar porque fica ruim para vocês me ouvirem, né? Mas a nossa congregação aqui, que não tem uma congregação, viu, Márcio? Nossos irmãos aqui reunidos que estão no apoio também, se puder e quiserem se ajoelhar, nós vamos tirar esse tempinho de oração. Nós entendemos, queridos, que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edifica. Se Ele não acender a nossa luz, nós vamos trabalhar em vão. E nós vamos orar agora, amém? Vamos orar, peça isso ao Senhor. Não sei em que situação você se encontra, mas coloque a sua vida diante do Senhor agora. Pai, nós nos encontramos aqui na Tua presença. Quero primeiro Te agradecer. Muito obrigada porque um dia o Senhor, como diz a Tua palavra, nos tirou das trevas e nos transportou para a luz. Obrigada porque Tu nos alcançaste, Senhor. Obrigada pelo Teu cuidado. Eu quero ainda de forma especial Te agradecer, porque hoje estamos vivos. Se eu estou aqui com os meus irmãos, se meus amados estão aí nas suas casas, no seu lar, assistindo esse culto, participando desse culto conosco, tem sido graça, porque o Senhor tem cuidado. Obrigada porque mais um dia o Senhor nos concede vivermos. E eu quero te pedir, nos ajude a vivermos para o louvor e a glória do Teu nome. Que a nossa luz, Senhor, ela seja resplandecente. Que essa noite o Senhor esteja aquecendo os corações. Sei, Senhor, que muitas vezes nós achamos que o fato de não estar presente, de estar na casa ou tão distante, mas Tu és o Deus presente. Tu és o Deus que se encontra com cada um dos meus irmãos, das minhas irmãs do seu lar. E eu quero pedir, Senhor, aquece o coração. Que esse seja um ano, que a pandemia não nos pare, que o vírus não nos pare, que nenhuma dificuldade, Senhor, venha nos parar. Mas que essa luz que um dia foi acesa, ela venha brilhar mais e mais até ser dia perfeito. E aqueles que ainda não tiveram essa experiência de ter a sua luz acesa, que o Senhor também esteja acendendo, que o Senhor esteja restaurando, que o Senhor esteja levando a brilhar mais e mais para Ti. Muito obrigada. Obrigada, Senhor, porque Tu és esse Deus que tem cuidado da nossa vida. E eu quero Te pedir, juntamente com os meus irmãos, que estão presentes, Senhor, nessa live, que estão presentes nesse culto. Nós clamamos a Ti, Senhor, pelas nossas autoridades, pela nossa liderança. Começamos a clamar pela nossa cidade, a aurora onde o Senhor nos plantou. Queremos Te agradecer porque nós não estamos nesse quadro, Senhor, de riscos altos, de riscos, mas Tu tens nos guardado. Mas nós queremos Te pedir, dê ao nosso prefeito direção, clareza, Senhor, para que ele possa tomar as decisões acertadas. Nos ajude, eu Te peço, pelas igrejas deste lugar, pelos crentes de Aurora, pela liderança espiritual de Aurora, que o Senhor levante homens e mulheres
que estejam pagando preço, Senhor, que ainda que os templos se fechem, mas as casas estejam abertas, os lares estejam abertos, que nós tenhamos ousadia e coragem para continuar a tua obra neste lugar. Muito obrigada. Obrigada por cada um que o Senhor tem levantado e aqueles que o Senhor ainda vai levantar. Pedimos, Senhor, pelo nosso governador, pedimos pela cidade, pelo nosso estado. Deus, tenha misericórdia. Senhor, nós não temos nem noção de o caos que tem acontecido, como tem sido difícil. Quantas famílias desesperadas, com tanta dor, angústia, incerteza. Senhor, com a tua graça e misericórdia, intervene, nós te clamamos essa noite. Pai, tu és o Deus que conhece todas as coisas. Senhor, tu tens poder, no poder da tua palavra, de fazer cessar esse vírus. Tu tens poder. Senhor, nós clamamos a ti, tenha misericórdia. Tenha misericórdia do nosso estado, tenha misericórdia da nossa cidade, tenha misericórdia da nossa nação. Tenha misericórdia do mundo, Senhor, que se encontra enfermo. Hoje nós vemos, como fala em Romanos, a terra, Senhor, como que cambaleando, de tanto sofrimento e tanta dor. Tenha misericórdia. Estamos aqui essa noite como tua igreja, clamando a ti, pelas nossas autoridades, porque o Senhor nos orientou, o Senhor nos ordenou que nós orássemos, e nós pedimos pelo nosso prefeito, pelo nosso governador, pelo nosso presidente. Tenha misericórdia da vida deles. Senhor, foram homens que o Senhor colocou no poder. Tua palavra diz que nenhum é colocado se o Senhor não instituir. Tu colocastes. O Senhor colocou, Senhor, Marconi aqui em Aurora. O Senhor colocou Camilo Santana em Fortaleza. O Senhor colocou Bolsonaro, Senhor, no Brasil. O Senhor colocou, porque tu tens o domínio de tudo e o controle de tudo. Porque nós não sabemos e não temos que questionar. Mas nós queremos te pedir, dê a esses homens sabedoria e tenha misericórdia da vida deles, para que eles possam governar as cidades, o estado, o país de forma justa. Deus, tenha misericórdia, nós te clamamos essa noite, e nos ajude. Mais uma vez eu te peço, que a nossa luz, em meio a tanta treva, a tanta dor, a tanta incerteza, ela possa brilhar ainda mais esse ano, e que o teu nome seja glorificado na nossa vida e através de nós. Muito obrigada. Agradeço a ti pela Igreja Presbiteriana de Aurora, por cada membro que está aí participando, que está conosco nesse momento, e aqueles que ainda irão assistir depois. Que a tua bênção, a tua paz, a tua saúde, o renovo, Senhor, seja no lar de cada um. É o que nós te pedimos essa noite. Ministra cura aos que se encontram enfermos, seja enfermidade física, seja enfermidade da alma, ministra da tua cura. É o que nós te pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amados, que o Senhor abençoe. Nós estamos aguardando aí as informações do nosso prefeito. Não sabemos ainda, se vai ser presencial, se vai ser online. Estamos aguardando definições, mas daqui, com certeza, para sábado, a gente tem alguma definição e vai informando. O ponto é que o seu lar deve ser o lugar de oração e de adoração no momento. Se fechar tudo, não esqueça, os céus estão abertos. A Bíblia diz que Jesus rasgou o véu que nos separava. Se fechar as portas da igreja, se fechar tudo, os céus continuam abertos e nós temos livre acesso. Deus abençoe, meus amados, e até domingo, se o Senhor nos permitir.